Olá, queridos irmãos e irmãs. Certamente você já leu lá no livro de Apocalipse que Satanás será preso por 1000 anos e depois será solto por um breve período de tempo. Esses 1000 anos são literais? São simbólicos? Quem é que vai prender o diabo? E quando que isso vai acontecer? Será que já está acontecendo ou é algo apenas para o futuro? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender um pouquinho a respeito desse assunto, as visões a respeito dele, e de uma forma profunda você vai sair ao final desse vídeo conhecendo muito mais a respeito desse tal de milênio. Então fique comigo até o final, vamos até a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: em Apocalipse podemos ver que Satanás será preso por 1000 anos. A minha dúvida é se isso é uma linguagem figurada, se é algo que já aconteceu ou se ainda irá acontecer. Pode trabalhar esse tema do milênio em um estudo para me ajudar a entender melhor? Muito obrigado, querido irmão. A sua dúvida é muito interessante, mas olha só, é bastante polêmica, hein? Mas você que me assiste agora também pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida, e não tem problema se ela for polêmica. Pode deixar assim mesmo e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então, desde já, deixa o seu like, deixa o seu curtir, porque isso ajuda muito o nosso canal e não custa nada para você acionar o joinha aí na sua tela, amém? Vamos então, texto na tela, Apocalipse 20, versículo 2 diz o seguinte: ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu, preste bem atenção, prendeu por 1000 anos. Queridos irmãos, esse é um dos textos mais polêmicos que existem em Apocalipse, onde nós temos mais discussões. Se você for aí para os grupos de escatologia, você vai ver muita discussão a respeito desse tema e hoje nós vamos estudá-lo de uma forma simples, objetiva e para a gente entender de fato. Sabemos que quando nós estudamos Apocalipse, temos ali um livro cheio de figuras, então nós devemos ter um cuidado especial ao interpretar principalmente tempos, datas, como sendo literais. Tenha cuidado com isso. Sendo assim, esse verso que fala sobre Satanás preso por 1000 anos precisa ser avaliado dentro do seu contexto e nós vamos fazer isso agora. Então já vou explicar o que eu vou te explicar aqui nesse estudo. Nós vamos estudar o contexto, depois vou te apresentar as principais visões a respeito da significação desse texto e ao final do estudo vou apresentar para você uma coisa que eu nunca vi pregadores por aí apresentarem a respeito dessas interpretações. Então, é importante, fique até o final para que você aprenda com completude esse conteúdo. Vamos começar com o contexto dos 1000 anos de prisão do diabo. Mas antes, você já está inscrita aqui no canal? Dá uma olhadinha aí. Olha só, nos ajude a chegar a 500 mil inscritos e eu vou te entregar estudos bíblicos de segunda a sexta às 15 horas, estudos de Bíblia pura na tela, mostrando para você o texto, analisando junto com você. Vale a pena para você? Inscreva-se agora e vamos juntos nessa missão. Queridos, João relata que viu um anjo descer do céu com uma chave e uma corrente na mão. Observe bem o texto de Apocalipse 20, versículo 1. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então é importante a gente já compreender aqui, né, o que tudo isso aqui está querendo dizer, todos esses simbolismos. Então nós temos um anjo que não é citado, não temos o nome dele, e ele vem com uma missão, uma chave e uma corrente que vai servir para prender o inimigo das nossas almas. Na sequência, esse anjo prende o diabo por 1000 anos. Muitos chamam esse período de tempo de milênio. É o nome mais comum que você vai ver aí nos grupos de teologia. E isso está lá em Apocalipse 22, o texto, 20, versículo 2, o texto que nós lemos no começo desse estudo. Ele continua narrando, explicando que Satanás foi lançado em um abismo e preso para que não enganasse mais as nações até que esses 1000 anos fossem completados. E depois desse período, Satanás será solto por mais um tempo que será curto. Observe bem o texto de Apocalipse 20, versículo de número 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, né? A ideia do selo é justamente a ideia dele estar preso ali por conta da ordem de um rei. O selo servia para designar um rei, né? um
um determinado governante ali, que aquilo estava sob o seu comando, que era dele. Satanás está sob o governo de Deus, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Bom, esse basicamente é o contexto do milênio citado aqui. Agora eu vou apresentar para você as 3 interpretações mais populares sobre os 1000 anos. E nós vamos começar com uma interpretação bastante popular chamada de pré-milenista. Então observe que essas interpretações têm nomes ligados a milênio, por isso milenista. Pré-milenista. Vamos entender um pouquinho. Eles pensam que depois da segunda vinda de Cristo, Satanás é amarrado e Cristo reina por 1000 anos, onde? Aqui na Terra, juntamente com os salvos. Portanto, para os pré-milenistas, os 1000 anos são um tempo literal. É claro que eu não vou entrar aqui em muitos detalhamentos, irmãos, porque isso aqui é tema para aulas e aulas, né? Um tema bastante grande e complexo, mas é somente para que você compreenda. E depois, claro, se muita gente quiser, a gente pode aprofundar ainda mais esse tema. Mas agora um recadinho rápido aqui para você, antes de continuar explicando a visão pré-milenista. Aqui nos comentários desse vídeo tem um link especial para você sobre o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Eu vou te ensinar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em videoaulas que você pode fazer no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Eu vou te ensinar, você vai tirar dúvidas diretamente comigo pelo WhatsApp, aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. No final desse período, então, dizem os pré-milenistas, o diabo vai liderar uma rebelião e então haverá sua derrota plena e o juízo final ocorrerá. Para os pré-milenistas, a igreja não vai passar pela grande tribulação, citada em Apocalipse, pois ela é retirada da terra antes através do arrebatamento. Então, para os pré-milenistas, nós temos ali o diabo preso, é exatamente algo literal, e os 1000 anos serão de um reinado de paz e prosperidade na terra. O diabo será solto, o que representa essa rebelião, por um pouco tempo, ok? Mas a igreja vai triunfar juntamente com Cristo. Temos ainda uma outra visão que é chamada no meio teológico de amilenista. Como que eles pensam? O que eles pensam? Olha só. Pensam que o milênio é um tempo simbólico. Então, para os pré-milenistas é literal. Para os amilenistas é simbólico. E para eles, esse milênio é o tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, ou seja, nós estamos vivendo este milênio agora. Satanás preso simboliza a vitória de Cristo na cruz e o fato dele não ter mais poder para impedir a obra de evangelização da igreja. Ele não consegue conter o avanço do evangelho, mesmo ele tendo feito, ou tentado fazer isso desde o nascimento de Cristo. Ele não consegue de forma nenhuma. O reino de Cristo é o reino que ele já tem por meio da igreja e será pleno na sua segunda vinda. Haverá um pequeno tempo de grande tribulação no final desses tempos, que é quando o diabo estará solto, que é algo simbólico ali para mostrar um tempo de grande perseguição e dificuldade, onde ele parecerá estar triunfando, mas Jesus Cristo retorna destruindo todas as obras de Satanás. Esse é o pensamento resumido aqui do amilenista. Mas temos ainda um outro grupo chamado de pós-milenista. Como que esse grupo pensa? Olha que interessante. Pensam que o milênio seria um tempo nunca antes visto de propagação do evangelho por todo o mundo. Ou seja, um tempo que ainda estará em vista, onde o evangelho vai penetrar o mundo de uma forma extremamente grande, nunca antes vista na civilização. Satanás preso é justamente essa derrota grande do diabo com tantos convertidos ao Senhor Jesus. Alguns pós-milenistas concordam com os amilenistas sobre a questão dos 1000 anos ser um tempo entre a primeira e segunda vinda de Jesus Cristo, ok? Queridos, basicamente são essas 3 visões. Todas elas têm interpretações, têm adeptos e de fato elas têm sido respeitadas no meio da teologia reformada dos evangélicos, mas têm sido muito discutidas há dezenas e dezenas de anos. Todas elas têm pontos questionáveis, pontos positivos, mas eu não vou entrar aqui numa discussão muito grande a respeito delas. O que eu gostaria de falar para você agora é fazer um exercício que poucos fazem. Qual é esse exercício?
Vamos olhar além das discordâncias dessas três visões e ver os fatos que todos concordam a respeito dessa história do milênio, do diabo preso e da vitória de Cristo. Olha só, vou apresentar para você a partir de agora esses pontos que são pontos que todos concordam. Olha que interessante. Satanás será derrotado definitivamente. Esse é um ponto de concordância entre todos. Todos entendem que Deus derrotará o diabo e seus seguidores. Isso é um fato concreto e irá ocorrer. Queridos irmãos, eu gosto muito de estudar a Bíblia, mas não gosto de brigar por causa da Bíblia. Eu tenho visto tanta gente brigando por causa das visões. Eu sou amilenista, eu sou pré, eu sou pós e por aí vai. Muita briga que vai além muitas vezes do estudo. Estudar é bom, mas brigar por causa disso de forma alguma. Então eu gosto de apresentar aos irmãos sempre visões de concordância, porque isso nos ajuda a fortalecer as bases da nossa fé e também as bases da nossa irmandade. A gente pode discordar de algumas coisas, mas olha só, é tão gostoso ver as concordâncias, não é verdade? Mesmo antes da derrota do diabo, Deus cuida do seu povo. Em todas as interpretações, o povo de Deus tem sofrimentos em um ou outro momento. Mas o fato é que Deus cuida do seu povo em todo o decorrer da história, aconteça o que acontecer. Então, se a visão do amilenista estiver certo, Deus estará cuidando do seu povo. Se o pré-milenista estiver certo, Deus estará cuidando do seu povo. E se o pós-milenista estiver certo na maioria das coisas, Deus também estará cuidando do seu povo. São verdades irrefutáveis da palavra. O reino de Deus já está decretado e presente. Através de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, e o envio do Espírito Santo, o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não na sua plenitude. Todo mundo concorda sobre isso, mas essa plenitude chegará de forma total no retorno do Senhor Jesus Cristo. Se é no milênio, se é um milênio literal ou não, há discordâncias, mas todo mundo concorda que Cristo retorna, que Cristo está presente de uma forma especial, fazendo a sua obra em nosso mundo e nas nossas vidas. Devemos estar preparados para qualquer cenário. Irmãos, todos concordam que não temos como saber 100% de tudo que Deus fará. E também concordam que a melhor atitude do cristão é estar preparado todos os dias para se encontrar com o Senhor, independente do que esteja acontecendo no mundo. Então veja, se a gente não sabe exatamente qual é a visão mais correta, ou mesmo se a gente defende alguma delas, não importa. O melhor cenário para mim e para você é estar preparado, é estar em santidade hoje, aconteça o que acontecer. Todo mundo concorda que é melhor estar preparado para qualquer cenário. E ainda, não há necessidade de sabermos todos os detalhes. Veja, somos muito limitados em nossa compreensão da grandeza dos planos de Deus. Somos muito pequenos se comparados a Deus. E Deus não quis revelar 100% de tudo aquilo que Ele fará e de como fará. Aliás, tem coisas que Deus nem quis revelar. E eu creio, irmãos, para poupar o nosso coração. A gente não iria suportar saber muitas coisas. E não precisamos saber de tudo isso. Isso não é algo primordial. Nós devemos conhecer o que a palavra nos revela com clareza e descansar no cuidado de Deus. Onde existem visões diferentes e discordâncias, a gente deve se colocar no nosso papel de pequenez e compreender que Deus não quis revelar de forma totalmente clara aquilo. Então, seja literal ou simbólico, sabemos que Deus cumprirá esse milênio da forma plena que está nos planos dele. E nós, que somos seus servos, estaremos sempre ao seu lado em seus planos, seja literal, seja simbólico, seja antes, seja depois da vinda de Cristo, enfim, qual seja a interpretação, essas verdades são irrefutáveis. Espero que você tenha gostado dessa explanação sobre o milênio. Eu vou ficando por aqui, mas deixo para você mais alguns estudos para você estudar. Invista na sua compreensão cada vez maior da palavra de Deus. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.